A floresta era densa e silenciosa, com a luz do sol filtrando pelas copas das árvores. Darion caminhava cuidadosamente entre os arbustos, ouvindo o farfalhar das folhas e o som distante de um rio correndo. O ar fresco estava impregnado com um cheiro de musgo e madeira molhada. O chão era macio, coberto de folhas caídas. De repente, ele parou quando uma figura emergiu das sombras. Olivia, uma mulher que vivia isolada na floresta, apareceu com um mapa da região e sugeriu que seguissem por uma trilha antiga e esquecida. Este caminho levava a um lugar onde poucos já tinham estado. Você está pronto para se perder em busca de algo maior do que sua própria compreensão? As palavras de Olivia tocaram algo profundo no coração de Darion, que buscava algo além das respostas materiais. Sem hesitar, ele pegou o mapa desbotado, notando símbolos estranhos que pareciam mudar de posição dependendo de como olhava. Olivia desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando Darion sozinho com seus pensamentos e a sensação de que o mapa era mais do que um simples guia. Ele seguiu a trilha, reparando em marcas nas árvores que não estavam lá minutos antes. O caminho o levou a uma clareira, onde havia uma pedra no centro, coberta de musgo. Ao tocá-la, uma luz azulada pulsou, revelando uma inscrição: "A verdade dorme onde o tempo se curva." Darion guardou a pedra na mochila, determinado a entender seu significado. Horas depois, ao voltar à cidade, ele ficou sabendo dos eventos em Londres. Relógios parando à meia-noite, sombras se movendo contra a luz e vozes sussurrando em frequências inaudíveis. Os jornais estampavam teorias sobre experimentos governamentais secretos, enquanto moradores relatavam sonhos vívidos com uma figura envolta em névoa prateada. Darion juntou as peças: a pedra, o mapa e os fenômenos noturnos. Precisava encontrar a fonte. No dia seguinte, foi à Biblioteca de Londres, fuçando registros antigos. Um diário do século XVIII mencionava uma sociedade secreta que estudava pontos de convergência temporal. A descrição coincidia com a clareira. Enquanto lia, um homem de casaco escuro observava de longe, anotando algo em um caderno. Darion saiu às pressas, seguindo uma intuição até o Tâmisa. Na margem sul, encontrou uma entrada de túnel bloqueada por grades enferrujadas. Usando a pedra angular, tocou os símbolos na grade, que se abriram com um rangido. Lá dentro, paredes cobertas de hieróglifos brilhantes contavam a história de uma civilização que manipulava o tempo para evitar catástrofes. No final do túnel, uma câmara continha um mecanismo de engrenagens e espelhos alinhado com constelações específicas. Ao ajustar as peças, Darion ouviu um zumbido baixo. De repente, vozes ecoaram: eles acordaram. A cidade lá fora mergulhou na escuridão, e todos os relógios marcaram meia-noite simultaneamente. Darion correu de volta à superfície, encontrando ruas vazias e uma névoa densa pairando sobre o Big Ben. No silêncio, percebeu ter causado algo que ia além de sua compreensão. Um grupo de pessoas mascaradas, os Vigilantes da Noite, surgiu, carregando dispositivos que emitiam luz pulsante. Falaram em uníssono: "Você perturba o equilíbrio." Darion fugiu, se escondendo em um beco, onde encontrou Millie, uma jornalista que investigava os mesmos fenômenos. Mostrou fotos de outros pontos de convergência ao redor do mundo, todos ativados recentemente. Juntos, resolveram rastrear a origem do mecanismo, seguindo coordenadas do diário. Enquanto atravessavam a cidade, viram pessoas paralisadas em posturas estranhas, como se presas em um instante congelado. No centro de Londres, uma torre abandonada guardava o último fragmento do quebra-cabeça, um artefato cristalino que refletia múltiplas realidades. Ao tocá-lo, Darion e Millie foram transportados para uma versão alternativa da cidade, onde a noite durava para sempre. Lá, descobriram que a conspiração era uma tentativa de conter uma entidade ancestral aprisionada entre dimensões. A entidade ofereceu conhecimento em troca de liberdade, mas Millie recusou, com medo das consequências. Darion hesitou, dividido entre a curiosidade e o medo. Antes que decidissem, os vigilantes os encontraram, iniciando um confronto silencioso. O artefato caiu, quebrando em pedaços que se espalharam pela cidade. A noite se dissipou, e amanheceu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Darion e Millie voltaram à realidade, mas sabiam que algo tinha mudado. Os fenômenos cessaram, porém, nos bolsos deles, encontraram fragmentos do cristal, ainda brilhando suavemente. A cidade seguiu em frente,
mas permaneceram atentos, cientes de que a verdade estava lá fora, esperando para ser descoberta. Darion esvaziou os bolsos sobre a mesa da sala alugada, e os fragmentos do cristal irradiavam uma luz tênue que projetava sombras dançantes nas paredes desgastadas. Millie se aproximou, segurando um pedaço entre os dedos, e notou que a superfície refletia cenas fugazes. Uma rua de Londres em diferentes épocas, um homem caminhando sob a chuva em 1893, uma criança correndo em 2047. Isso não é só um artefato, ela murmurou, é uma janela. Do outro lado da cidade, os vigilantes se reuniram em uma sala sem janelas, seus rostos ocultos por máscaras de metal. O líder, conhecido apenas como Orion, traçava linhas em um mapa digital, marcando locais onde os fragmentos haviam sido detectados. Eles não entendem o que libertaram, ele disse, sua voz ecoando como um sussurro distorcido. Enquanto isso, nas ruas, relógios começaram a falhar novamente, mas agora exibiam horas impossíveis. 25 horas, 60 minutos, 37 segundos. Um físico do Imperial College, o Dr. Avarna, percebeu anomalias nos dados de satélite, pontos de energia concentrada coincidindo com os locais marcados no mapa de Orion. Ligou para Millie, uma conhecida de debates sobre teorias conspiratórias, e marcou um encontro em um café perto do Museu de História Natural. Quando se encontraram, deslizou uma pasta pela mesa. São padrões de interferência quântica, mas em escala macroscópica. Alguém está dobrando o espaço-tempo. Millie guardou os papéis, sabendo que Darion precisava ver aquilo. Naquela noite, enquanto atravessavam a ponte de Aterrou, um homem de sobretudo cinzento se aproximou deles. Meu nome é Fen, disse, mostrando uma cicatriz em forma de espiral no pulso. A entidade que viram não é uma ameaça. É uma prisão. Explicou que uma civilização antiga criou os artefatos não para conter a entidade, mas para aprisionar algo muito pior, a própria percepção humana do tempo. Vocês quebraram a trava, continuou. E agora a humanidade começará a ver o que sempre esteve lá. Antes que pudessem perguntar mais, Fen desapareceu na multidão, deixando para trás um dispositivo que emitia bips ritmados. Seguiram o som até um depósito abandonado às margens do Tâmisa, onde encontraram uma câmara subterrânea repleta de esferas cristalinas idênticas à que haviam destruído. No centro, uma mulher de cabelos brancos, Selene, montava um complexo arranjo de lentes e fios. Vocês aceleraram o processo, disse, sem se virar. Cada fragmento é uma semente. Quando todas germinarem, ninguém mais verá o mundo como antes. Selene revelou ser a última descendente da sociedade secreta mencionada no diário e ofereceu uma escolha: ajudá-la a recolher os fragmentos e restaurar a ilusão temporal, ou deixar a humanidade enfrentar a verdade. Enquanto discutiam, os vigilantes cercaram o depósito. Pelo altifalante, Orion exigiu os cristais. Vocês não são juízes. São apenas crianças arriscando. Porém, Darion percebeu algo que os outros não. Os fragmentos em seu bolso vibravam em sincronia com as esferas na câmara. Reuniu-os às pressas, criando uma ressonância que desativou as armas dos vigilantes. Millie usou o dispositivo de Fen para transmitir uma frequência que desorientou os atacantes. No caos, Selene desapareceu, deixando para trás um livro com instruções cifradas. De volta à sala, decifraram o código. As esferas precisavam ser posicionadas em locais específicos durante um eclipse solar. O próximo seria em 3 dias. Enquanto preparavam tudo, eventos estranhos se multiplicaram. Pessoas relatavam memórias de vidas passadas, crianças desenhavam mapas de cidades que nunca existiram, e o Tâmisa começou a fluir ao contrário por minutos aleatórios. Darion ficou obcecado, dormindo apenas 2 horas por noite e anotando padrões em um caderno surrado. Millie, por outro lado, temia que a verdade fosse mais perigosa que a ignorância. Na manhã do eclipse, um homem de terno impecável, identificado como agente do governo, ofereceu ajuda em troca do controle dos cristais. Vocês não são os únicos jogadores neste tabuleiro, disse, com um sorriso sem humor. Recusaram, mas o encontro deixou claro que outras forças estavam em movimento. Ao anoitecer, posicionaram as esferas nos pontos marcados: Big Ben, Torre de Londres, Observatório de Greenwich. Quando a lua cobriu o sol, os cristais brilharam em uníssono, e por um instante, toda a cidade viu realidades sobrepostas, camadas de tempo coexistindo, a entidade ancestral pairando além do véu. Alguns gritaram, outros riram, muitos caíram de joelhos.
Darion e Melee, de mãos dadas no meio da ponte, sentiram o peso do conhecimento. A ilusão havia se rompido, mas nada mudou além de suas mentes. Os vigilantes, agora visíveis como sombras alongadas mesmo à luz do dia, observavam em silêncio. O mundo continuou girando, mas nada seria igual. O clarão dos cristais se dissipou, deixando Londres imersa em uma penumbra iridescente. Pessoas nas ruas piscavam como se acordassem de um sonho, enquanto outras permaneciam imóveis, fixando o horizonte com olhares vazios. Darion sentiu o peso do caderno em seu bolso, agora preenchido com anotações que não lembrava ter escrito, equações, desenhos de constelações desconhecidas, uma linha do tempo que se bifurcava em infinitos ramos. Melee tocou seu ombro, apontando para o Tâmisa, onde a água fluía em espirais contrárias às leis da física, carregando objetos de eras distintas. Uma moeda romana, um smartphone quebrado, uma chave enferrujada. Estamos no meio do colapso, ela murmurou. Ou do renascimento. Darion e Melee caminharam pelas ruas de Londres, agora transformadas em um labirinto de realidades. Cada passo ecoava com o som de vozes antigas e novas, como se o tempo tivesse se desfiado em fios que se entrelaçavam. A cidade parecia respirar com uma vida própria, e sabiam que não poderiam voltar ao que era antes. O conhecimento que carregavam pesava como uma carga invisível, mas também trazia uma certeza: o mundo nunca mais seria o mesmo. Enquanto os vigilantes da noite observavam em silêncio, Darion sentiu que sua jornada ainda não havia terminado. Olhou para Melee, que segurava um fragmento do cristal brilhando suavemente em suas mãos. A verdade está lá fora, disse, e precisamos encontrá-la antes que outros a usem para seus próprios fins. Tinham escolhas a fazer, e cada uma delas poderia mudar o destino da humanidade. Naquele instante, o céu escureceu novamente, mas desta vez não havia medo nos olhos das pessoas. Em vez disso, havia curiosidade, esperança e uma leve promessa de que, mesmo diante do desconhecido, a humanidade estava pronta para enfrentar o que estaria por vir. Seguiram em frente, deixando para trás a cidade que conheceram, mas carregando consigo a promessa de um futuro onde o tempo não seria mais uma barreira, mas uma oportunidade.